pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Os judaizantes modernos ensinam que os crentes devem guardar as festas judaicas, como a festa dos tabernáculos, ler a Torá e guardar o sábado. É comum ver alguns usando quipás, bonezinho usado pelos judeus, e o talit, um manto ou chalé de orações que é usado por todo judeu, que são as vestimentas que os judeus praticantes usam para ir à sinagoga, entre outras coisas. Se a heresia dos judaizantes tivesse sucesso, faria do cristianismo uma mera seita do judaísmo. Seu ensino golpeou o coração do cristianismo. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer estar aqui novamente com você para que juntos possamos dar continuidade à nossa jornada de estudos a respeito da defesa da fé cristã, ou, como queiram, a apologética, que é o grande tema do primeiro trimestre de estudos das lições bíblicas dominicais de 2025. Para hoje, lição de número 2. Somos cristãos. Antes de dar continuidade, eu quero pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda e muito a ter condições de continuar por aqui, compartilhando informações a respeito das nossas preciosas lições bíblicas dominicais. Tendo feito o meu pedido, vamos logo para a nossa introdução, porque nela nós temos algumas informações interessantes que dizem respeito ao contexto de ação dos heréticos judaizantes que tentavam, com a sua mensagem, atingir a grande mensagem do Evangelho, que era a liberdade pela fé em Cristo Jesus. Primeira informação que a nossa introdução compartilha conosco a respeito disso é sobre o desafio da transição entre o judaísmo e o cristianismo. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, a primeira igreja em Jerusalém era uma igreja judaica, portanto, há aí um universo, um ambiente estritamente judaico. Mas o crescimento da igreja e o alcance com a mensagem do evangelho sobre outros povos fez com que o cristianismo se visse independente do judaísmo. Esse período de liberdade do cristianismo do judaísmo foi muito desafiador para os primeiros cristãos que precisavam reconhecer-se ou reconhecer a sua identidade, não mais judaica, mas cristã. A outra informação que nos chama a atenção na nossa introdução é sobre a necessidade de sabedoria que os cristãos precisavam ter para lidar com essa situação. Logo, limites, comportamentos, práticas religiosas, especialmente por parte dos judeus, em contato com os gentios, foram questionadas, questões foram postas à mesa. Logo, especialmente, tanto cristãos judeus como cristãos gentios precisavam ter muita sabedoria a fim de lidar com estes limites, lidar com estas pressões, lidar com a necessidade de apegarem-se à liberdade de Cristo e se reconhecerem agora cristãos. A nossa introdução também apresenta a informação de que, para os primeiros cristãos, sempre houve o desafio de não confundir a lei com a graça. É nesse contexto de necessidade, de desafio de não confundir a lei com a graça, que, de modo astuto,
os judaizantes tentaram embaraçar a mente, a concepção da liberdade cristã que os primeiros cristãos, especialmente gentios, tinham recebido, principalmente pela mensagem de Paulo. É nesse contexto que se manifesta o protagonismo de Paulo. Paulo, com a revelação que recebeu de Deus, da mensagem central do Evangelho, que é a liberdade pela fé em Cristo Jesus, liberdade da escravidão da lei para uma nova vida guiada pelo Espírito em Cristo Jesus, é que vai manifestar para os primeiros cristãos os limites. Ele é um guerreiro em favor do cristianismo, em defesa do cristianismo, e estabelece os limites entre o judaísmo e o cristianismo. É com essa perspectiva, com essas informações contextuais, que nós vamos nos aproximando do entendimento das informações com as quais nós vamos ter contato nos diferentes pontos e subpontos que fazem a lição de número 2. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Esse primeiro ponto vai focar a atenção na análise do nosso texto bíblico da leitura em classe, que é Gálatas 2. Portanto, o primeiro subponto é uma informação desse texto. Subindo outra vez a Jerusalém, indo à igreja judaica. Depois, passado 14 anos, subi outra vez, atenção para o outra vez, a Jerusalém com Barnabé, companheiro inicial das viagens paulinas, uma pessoa importante para o próprio início missionário do ministério de Paulo, levando também comigo Tito, talvez o último auxiliar do apóstolo Paulo que esteve presente até os últimos momentos. E subi por uma revelação. Esta informação, subi por uma revelação, para o contexto da pressão judaizante na igreja das regiões da Galácia, é muito importante, e nós veremos essa questão. Sobre a visita do apóstolo Paulo em Jerusalém, é interessante nós tentarmos responder algumas perguntas. A primeira delas é: por que Paulo visita outra vez Jerusalém? Logicamente, porque ele já havia visitado uma primeira vez. E isso fica muito claro em Gálatas 1:18. Depois, passados 3 anos, muito provavelmente 3 anos após a sua conversão, fui a Jerusalém para ver, atenção para essa informação, a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Por que Paulo faz menção dessa primeira ida a Jerusalém e põe em destaque o propósito dessa primeira ida em Jerusalém? Para ver aqui é para familiarizar-se, para aproximar-se, visita de cortesia. Inclusive tem umas versões que dizem para visitar Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Por que Paulo tem a disposição de registrar isso? Porque os inimigos do apóstolo Paulo, os judaizantes, que queriam fazer com que a igreja fosse uma espécie de seita judaica, o acusavam de ter recebido uma espécie de legalidade dos apóstolos para pregar uma mensagem, e pregava outra mensagem. O apóstolo Paulo tinha recebido de Deus uma mensagem para ministrar, mas a mensagem dele era fraca,
Tanto é que ele precisou da autoridade apostólica para compartilhá-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo, segundo seus inimigos, não era tão poderoso, tão legítimo. Sua mensagem não era tão forte como ele dizia que era. Era uma mensagem como qualquer outra, que inclusive teve que receber a legalização dos apóstolos. O apóstolo Paulo desfaz essa acusação dizendo que sim, ele esteve lá em Jerusalém conversando com Pedro, mas esteve lá para o ver, para o visitar, para uma visita de cortesia, e era impossível que o apóstolo Paulo apresentasse seu evangelho ou recebesse alguma orientação de um suposto evangelho judaizante por parte de Pedro em 15 dias. Então, se o apóstolo Paulo diz que foi uma segunda vez, é porque ele foi uma primeira. E tanto a primeira quanto a segunda ida do apóstolo Paulo a Jerusalém tem a ver com o contexto judaizante das igrejas na região da Galácia. Segunda resposta que nós temos que nos esforçar para dar é para a pergunta: por que visitar Jerusalém? Essa aqui é uma pergunta que tem algumas respostas. Tem gente que diz que o apóstolo Paulo foi essa segunda vez a Jerusalém por conta do concílio, a primeira reunião oficial da igreja para decidir os limites do judaísmo e do cristianismo. E tem gente que diz, e essa é a perspectiva do comentarista dessa lição, que o apóstolo Paulo foi esta segunda vez a Jerusalém para levar mantimentos arrecadados por ele e Barnabé em assistência aos irmãos que estavam passando fome, passando dificuldade em Jerusalém, conforme fica exposto em Atos 11, versículo 29, versículo 30, e também em Atos 12, 25. Paulo estava nessa missão de arrecadar alimentos, arrecadar donativos e levar a Jerusalém acompanhado de Barnabé. Então, muito provavelmente, essa segunda ida de Paulo a Jerusalém tem como propósito conduzir para a igreja, para a região da Judéia, a partir da igreja em Jerusalém, ajuda, donativos para os irmãos que estavam em situação precária. E a terceira pergunta que nós devemos nos esforçar para responder é: quando foi a visita a Jerusalém? Muito provavelmente antes da sua primeira viagem missionária. Paulo foi outra vez a Jerusalém, porque ele já tinha ido uma vez, e ele apresenta o motivo dessa primeira ida para desfazer as denúncias dos seus inimigos judaizantes contra a autoridade do seu evangelho, contra a autoridade do seu ministério. Paulo explica o porquê dessa segunda visita, muito provavelmente para, junto com Barnabé, levar mantimentos à igreja em Jerusalém, e essa segunda visita foi muito provavelmente antes da sua primeira viagem. O segundo subponto é sobre o objetivo do que aconteceu nessa viagem. Teve uma reunião, não foi meramente uma entrega de donativos. Houve uma reunião, e uma reunião com contornos teológicos. Isso fica claro nas considerações que nós vamos fazer no segundo subponto. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, versículo de número 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Então, o tom espiritual que o apóstolo Paulo dá a essa viagem como a motivação, muito provavelmente se dá por conta da informação de Atos 11, 27 a 30, quando o profeta Ágabo disse que se abateria sobre Jerusalém, sobre a Judéia, um período de fome. A igreja em Antioquia, em vista desta revelação, prepara Paulo e Barnabé para
administrarem a arrecadação de alimentos para serem levados para os irmãos da Judéia, a partir da igreja em Jerusalém. Então, quando Paulo fala por uma revelação, segundo a perspectiva desta lição, segundo a perspectiva do nosso querido comentarista, pastor Ezequiel Soares, está ligada à revelação do profeta Ágabo. Porque Paulo enfatiza, fui por uma revelação para combater os inimigos judaizantes do seu ministério, da sua mensagem, que diziam que a mensagem de liberdade é a mensagem de libertação da escravidão da lei pela fé em Cristo Jesus. Não era uma mensagem legal, não era uma mensagem legítima. Eles, portanto, estavam dizendo que isto era tão verdade que o apóstolo Paulo precisou ir lá na igreja em Jerusalém para pedir autoridade para Pedro e os apóstolos para legitimarem essa mensagem. O apóstolo Paulo disse: não, eu fui por uma revelação. E com esta informação nós somos lembrados do perigo de se confundir esta ida de Paulo com a ida por ocasião do primeiro concílio em Jerusalém. Por que se apresenta esse perigo? Porque o primeiro concílio de Jerusalém, a primeira reunião oficial da igreja para debater um assunto cultural, um assunto religioso, um assunto teológico, tinha como motivação exatamente a prática dos judaizantes. E esta segunda visita do apóstolo Paulo a Jerusalém, o tema também é sobre os judaizantes. Então há um perigo de se confundir esta viagem de Paulo a Jerusalém por ocasião do concílio com essa viagem da qual nós estamos falando agora. E sobre a reunião, nós precisamos considerar o objetivo dela. O apóstolo Paulo não foi a Jerusalém para ser repreendido pelos apóstolos ou para receber a legitimação de uma mensagem estranha. Ele foi com um objetivo de administração, de arrecadação. Mas o apóstolo Paulo, ao que parece, aproveita a ocasião. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Diante da exposição desse evangelho, o apóstolo Paulo demonstra sua maneira com a qual ele recebeu este evangelho. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. E isso fica claro em Gálatas 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O apóstolo Paulo não considera a origem da sua mensagem como humana. Ele não aprendeu, por exemplo, sobre justificação pela fé, sobre a liberdade da escravidão da lei, sobre a liberdade pela fé em Cristo Jesus, com o apóstolo Pedro. Ele recebeu esses conceitos de Deus. Não o recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. O objetivo da reunião é entregar donativos. Paulo explica a motivação da reunião para contradizer, para combater os seus inimigos. E esta ocasião é aproveitada pelo apóstolo Paulo para manifestar a essência do seu evangelho, que não é de nenhuma conveniência acadêmica, mas é o evangelho da justificação pela fé que recebeu de Jesus Cristo por revelação. Mas nessa reunião tem um elemento, tem um personagem em destaque que constrói o ambiente para que a pressão para que os gentios convertidos ao cristianismo fossem circuncidados
caísse por terra. E a igreja das regiões da Galácia soubessem disso e se sentissem livres da pressão dos judaizantes. Quem é o personagem? Tito. Portanto, terceiro subponto, Tito e a circuncisão. Aqui, nesse terceiro subponto, nós vamos ter a oportunidade de entender o entendimento, a concepção paulina sobre circuncisão. Nós vamos compreender a prática de Paulo em relação a Tito. Nós vamos compreender a prática de Paulo em relação a Timóteo, porque aqui há uma aparente contradição, nós vamos explicar isso. E compreender algumas características da identidade dos adversários judaizantes que tentaram pressionar Paulo a circuncidar Tito. Primeira informação desse terceiro subponto é a respeito do entendimento de Paulo sobre circuncisão. O que Paulo pensa sobre este sinal físico judeu do judaísmo que comprova uma aliança com Deus? Primeira aos Coríntios 7,19 é a grande expressão do que Paulo pensa sobre a circuncisão. Circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. E o que é que vale na relação com Deus, se nem circuncisão e nem incircuncisão significam alguma coisa? Mas vale guardar as ordenanças de Deus. Em outras ocasiões, isto será chamado de circuncisão de coração, um comprometimento espiritual de aliança, portanto, obediência a Deus. O que é circuncisão para Paulo? Nada, não significa nada do ponto de vista espiritual e redentor, salvador. Incircuncisão também nada é do ponto de vista espiritual, salvador, redentor. O que equivale? Circuncisão do coração, comprometimento com a aliança espiritual em Cristo, obediência a Deus. E aí, em segundo lugar, a gente aprende sobre a prática de Paulo em relação a Tito. O que se tem aqui? Uma posição firme. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, que ele levou. Paulo é judeu, Barnabé é judeu. Paulo vai para a igreja judaica, vai ter contato com os apóstolos judeus, mas está levando consigo um grego convertido. Os judaizantes ficaram na expectativa. Os apóstolos vão dar pressão em Paulo para circuncidar Tito. E aí nós vamos informar para a igreja que a necessidade de circuncisão é ordenança da igreja em Jerusalém. E Paulo é um grande fanfarrão, Paulo é um grande desobediente, um apóstolo deslegitimado, um grande mentiroso. Só que o final da história é diferente. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Os judaizantes olharam para Tito, dizendo: ele vai ser o nosso grande troféu. Tito, auxiliar de Paulo, circuncidado, vai ser a derrota de Paulo, o nosso troféu. A gente vai dizer: olha, Tito, auxiliar de Paulo, foi circuncidado, então como vocês podem se opor à circuncisão? Tito seria a prova de que a igreja em Jerusalém era judaizante. Mas o final da história comprova que Tito foi a prova de que a igreja em Jerusalém não era judaizante. E os judaizantes que queriam converter os cristãos ao judaísmo por meio da circuncisão não tinham nenhuma legalidade, nenhuma carta de recomendação da igreja em Jerusalém. Paulo foi muito inteligente. Mas, se nós temos Paulo com uma posição firme em relação à circuncisão de Tito, no sentido de impedir a circuncisão, nós temos, em relação a Timóteo, uma prática de Paulo que não se manifesta tão firme, mas no lugar da firmeza se tem uma posição sábia.
Porque Paulo não circuncisa Tito e circuncida Timóteo? Por causa da sabedoria. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele não era judeu, pois sua mãe era judia. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Tito é grego, Tito é gentil. E Timóteo é judeu. Então, em coerência ao que Paulo pensa sobre a circuncisão, não tem obrigação nenhuma de Tito ser circuncidado, porque circuncisão nada é. E se Timóteo vai auxiliar Paulo no momento de pregação a uma comunidade judaica, para que essas portas judaicas se abram, e Timóteo é judeu, qual é o problema de circuncidar? Afinal de contas, circuncisão nada é. Portanto, Paulo circuncida Timóteo, não para que Timóteo tivesse a segurança da salvação a partir da circuncisão, mas para que as portas para a pregação fossem abertas. Na posição firme em relação a Tito, Paulo faz isto para não afetar o evangelho. Na posição de circuncisão de Timóteo, Paulo faz isso para ganhar almas. Mas a presença de Tito lá na reunião em Jerusalém manifesta algumas características dos adversários da igreja, dos adversários do ministério de Paulo, dos judaizantes. E é Paulo quem compartilha conosco essas informações. Qual é o perfil dos judaizantes que estão pressionando Paulo lá na reunião de Jerusalém? Falsos irmãos. Gálatas 2:4. Tinham uma aparência de verdadeiros cristãos e piedosos. Deste modo, Paulo não os considera cristãos, embora o uso da palavra irmãos possa indicar que os desordeiros viam-se como parte da igreja. Há quem defina os judaizantes como crentes que foram batizados, que faziam parte da comunidade cristã, mas estavam em descompromisso com a mensagem de liberdade pela fé em Cristo Jesus e se valendo dessa participação na comunidade cristã, se valendo da participação nas ordenanças de iniciação, eu diria assim, na comunidade cristã, usavam desta liberdade para tentar pressionar os irmãos a práticas judaicas no sentido de firmarem a sua salvação em Cristo Jesus. Pareciam irmãos, eram da igreja, tinham passado pelas ordenanças do batismo, participavam da ceia, eram alguns até piedosos, mas pregavam contra a suficiência da salvação em Cristo Jesus e a salvação pela fé, portanto legalistas e um legalismo baseado na obediência às práticas judaicas. Mas eles tinham um método. Qual foi o método deles? Aí Paulo apresenta o método. Entremetidos secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Entremetidos secretamente significa que foi uma entrada sorrateira, camuflada, com o intuito de sabotagem. No comentário bíblico pentecostal, o comentarista William Simons diz que estes judaizantes fizeram um serviço de espionagem cristã. Entraram, cantavam, oravam, com um olho fechado e o outro aberto, no sentido de espionar a liberdade cristã que os irmãos tinham em Cristo Jesus, livre de toda a servidão da lei, e organizando informações para dizer que a liberdade da comunidade cristã era uma libertinagem. A mensagem de Paulo era uma mensagem que construía adversários à lei, e que a fé em Jesus pregada pelo apóstolo Paulo, na verdade, construía uma comunidade rebelde, uma comunidade libertina, imoral, o que não era verdade.
Vamos ao nosso segundo ponto, a tendência judaizante no início da igreja. Aqui nós voltamos os nossos olhos, pelo menos no primeiro subponto, a Gálatas 1 e 6, porque nós vamos, no primeiro subponto, ver um apóstolo Paulo espantado, o espanto do apóstolo. O que o apóstolo diz no versículo 6 do capítulo 1? Maravilho-me, surpreendo-me de que tão depressa, prestem atenção para esse verbo aqui na língua portuguesa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O espanto manifesta um apóstolo humano. Há quem diga que a carta que ele escreve aos Gálatas é uma das cartas mais humanas do apóstolo Paulo, porque ele manifesta mesmo seus sentimentos, e uma das manifestações desses sentimentos está aqui. O apóstolo Paulo está surpreso. E aqui não há nenhuma força de linguagem, nenhuma metáfora. Paulo está mesmo surpreso, maravilhado no pior sentido da palavra, surpreso no pior sentido da palavra. O que é que surpreende Paulo? A velocidade do abandono da fé. Porque Paulo utiliza aqui um verbo grego, que é metatitestes, que é deserção, que traz a ideia de deslealdade. Mas não é deserção no quartel, é deserção no meio da batalha. É como se um guerreiro capitão estivesse precisando muito dos seus soldados no momento mais sufocante, mais perigoso da batalha, e os seus soldados olhassem para ele e dissessem: olha, agora eu não vou continuar, eu vou embora. Deserção. Passasseis é deslealdade, deserção. Este verbo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui, que dá a ele espanto, manifesta o fato de que os gálatas não são inocentes nessa história, não. Desertar aqui é uma atitude de deslealdade, não é acidental. Eles ouviram os judaizantes e se deixaram ser levados pelos judaizantes, sabendo da mensagem da fé. Os gálatas eram responsáveis, porque foram desleais. Paulo não retrata os gálatas como vítimas inocentes, sendo arrastados contra a sua vontade. Pelo contrário, claramente afirma que estão decididos a abandonar aquele que os chamou. Como é que nós compreendemos isso? Pela palavra passasseis, metatitestes, deserção, desleais e irresponsáveis. Segundo subponto, quem eram os judaizantes? Primeiro, opositores de Paulo. Eles eram opositores de Paulo, identificados como falsos irmãos. Alegavam que o apóstolo Paulo não tinha legitimidade apostólica e alegavam que a mensagem do apóstolo Paulo era, sim, uma espécie de anomalia religiosa. Era uma espécie de absurdo, porque, segundo eles, era uma mensagem que construía uma comunidade imoral em liberdade às leis judaicas. Portanto, em primeiríssimo lugar, eles eram adversários do apóstolo Paulo, não apenas nas regiões da Galácia. Eles foram os grandes adversários do apóstolo Paulo em todo o seu ministério, por onde ele passou. Tanto é que as principais cartas que o apóstolo Paulo escreve, Romanos, Gálatas, em que ele enfatiza a justificação pela fé, ele deixa claro que existe certo tipo de pressão na igreja dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eles eram falsamente enviados de Jerusalém. São reconhecidos no capítulo 1, versículo 7, como os que se apresentavam como enviados da igreja judaica a Jerusalém, a igreja mãe. Eles eram tidos como legais. Eles eram tidos como enviados oficialmente da igreja judaica. E quem é o apóstolo Paulo?
Segundo eles, um grande mentiroso que não tinha legalidade da igreja em Jerusalém. Quem eram os judaizantes? Eram legalistas dentre os judeus, por isso chamados judaizantes. Eram judaizantes, essa palavra só aparece aqui em Gálatas, porque tentavam tornar os cristãos judeus, os cristãos gentios em judeus. Terceiro subponto, clima de tensão, versículo 3 a 5. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. A reunião para entregar donativo se tornou uma reunião teológica e nessa reunião teológica se infiltraram os judaizantes falsos, fazendo um serviço de espionagem com muita astúcia e diante dos apóstolos, diante de Paulo e Barnabé, exerceram muita pressão para que Paulo e Barnabé, especialmente Paulo, circuncidasse a Tito. Portanto, o clima de tensão é muito claro nessa reunião que o apóstolo Paulo tem em Jerusalém com os apóstolos. Terceiro ponto, a tendência judaizante hoje. Aqui nós vamos ver. Primeiro subponto, mesmo evangelho. Segundo subponto, perigo da doutrina judaizante. E terceiro subponto, as práticas judaizantes atuais. O mesmo evangelho, versículo 7 a 9. O evangelho é um só, não há dois. Os judaizantes diziam que o evangelho original era o evangelho de Pedro, o judeu. Era o evangelho dos apóstolos, os judeus. Era o evangelho que tinha como origem a igreja mãe, em Jerusalém, a igreja judaica. Eles vinham da igreja judaica com o evangelho verdadeiro. O evangelho de Paulo era outro. Paulo vai desfazer esse entendimento. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo também, chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Quando o apóstolo Paulo diz que o evangelho que Pedro prega é o evangelho da circuncisão, Paulo está dizendo assim: Pedro é o apóstolo enviado por Deus para pregar para os judeus. Não é que o evangelho de Pedro é o evangelho que prega a circuncisão. Mas os malandros judaizantes diziam isso. Quando o apóstolo Paulo diz que a mensagem, o evangelho que ele prega é o da incircuncisão, Paulo não está dizendo que o evangelho dele é um evangelho libertino. Está dizendo que o evangelho que ele prega é para aqueles que não são circuncidados, ou seja, não são judeus. Significa dizer que o evangelho de Pedro é uma coisa e o evangelho de Paulo é a mesma coisa. O evangelho de Pedro é da justificação pela fé e o evangelho de Paulo também é o da justificação pela fé. O que os judaizantes estão dizendo que Pedro prega e que Paulo prega é uma grande mentira. E isso se manifesta ainda hoje. Os metidos a intelectuais judeus que se manifestam, principalmente no âmbito pentecostal e neopentecostal, tem essa tendência prepotente de dizer que o evangelho que a igreja prega não é esse. Não, porque existe aí um original hebraico, que existe aí um contexto hebraico. Não, é porque o princípio hebraico, é porque Cristo é dentro da cultura hebraica. Papo furado. Papo furado. O evangelho é o evangelho da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí aprende 3, 4 palavras em hebraico, dá uma lida no Flávio Joséfo, dá uma lida num blog aqui e acolá, assiste um vídeo aqui e acolá de hebraico no YouTube, de cultura hebraica no YouTube, e vem dizer que a igreja, historicamente, que prega a mesma coisa, está errada. Me poupe, queridos judaizantes, me poupem.
Essa é a mesma tendência, essa é a mesma postura. Segundo subponto, perigo da doutrina judaizante. O primeiro perigo é a ameaça à liberdade cristã. Os judaizantes queriam um retorno à servidão da lei. Porque o cristianismo vê toda a conjuntura de obediência à lei, toda a liturgia, festa, circuncisão, guarda de sábado, tudo isso numa perspectiva messiânica. Apontavam para Jesus e nele nós obedecemos tudo isso. Recebemos de Jesus a justiça da obediência de tudo isso e agora nós não necessitamos disso, porque em nós há justiça pela fé em Jesus. Somos livres, portanto não há necessidade de voltar. Se eu volto, eu digo para Jesus que o sacrifício e a sua justiça na cruz do Calvário são inúteis. Uma grandíssima heresia e um grandíssimo ataque à liberdade da fé, que é a grande mensagem do Evangelho. Segundo perigo, o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Ou seja, quem obedecesse aos judaizantes não seria nem judeu e nem cristão. Seria, assim, praticante de uma religião híbrida. Se perguntasse para alguém que obedecesse à pressão dos judaizantes, o que você é? Não saberia dizer. Porque aceitou a Jesus ouvindo a mensagem cristã e agora está vivendo uma vida judaica. Não seria nenhuma coisa nem outra, uma seita, mais uma seita dentro da religião judaica. Não seria a primeira. Tem a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, tem uma série de seitas no judaísmo. Os judaizantes iriam fazer do grande cristianismo baseado em Cristo Jesus mais uma seita judaica. Mas aí encontraram resistência no apóstolo Paulo. Terceiro e último subponto, as práticas judaizantes. Como é que nós percebemos as práticas judaizantes hoje? Pressão para guardar o sábado, a observação rigorosa do kashrut, que seria as leis dietéticas do judaísmo, de não comer isso, não comer aquilo, não comer aquilo outro. A liturgia na sinagoga, já tem igreja que não tem banco, para que todo mundo assista os cultos de joelho, igual na sinagoga. O uso do shofar. Eu já vi igreja que abre as suas festividades tocando a trombeta feita de chifre de carneiro. Eu já vi show, eu já vi culto, eu já vi ocasiões nas igrejas pentecostais e neopentecostais que se usa shofar no meio do culto. É uma prática judaica. O uso do talit, esse que é o mais famoso, mais comum que a gente vê. Está famoso agora. Agora, para profetizar, tem que ter o talit. Para dirigir o culto, tem que ter o talit. É o talit em cima do púlpito, é o talit em cima de quem canta, é o talit em cima de quem profetiza, é o talit em cima de quem prega. Prática judaizante. O uso do kippá talvez seja mais conhecido, talvez você até conheça alguém. Mas existem outros que são mais comuns. E você já viu. São práticas judaizantes que entraram, infelizmente, nas nossas igrejas. Nós precisamos combater, resistir isso. Como, por exemplo, o uso de réplicas da Arca da Aliança. Se lembre aí do púlpito que você viu que tinha a Arca da Aliança lá. Uso de réplicas do candelabro. Eu já vi mesa de ceia com um candelabrozinho, menorá. Não tem necessidade nenhuma. A veneração da bandeira de Israel. Certamente você já viu gente enrolada na bandeira de Israel chorando. Certamente você já viu a bandeira de Israel pendurada. Prática judaizante. Em nome do amor à nação, na verdade existe uma veneração à bandeira. Veneração da língua hebraica. Tem crente por aí que, se você for cumprimentar ele com a paz do Senhor, ele já não usa mais o português. Ele já diz assim uma frase em hebraico, já transmitindo uma pressão na ideia de que a fé original é a fé de alguém que sabe falar hebraico. Há também alguns que acreditam que a língua hebraica é uma língua sagrada. A veneração das coisas vindas de Israel. Você já viu gente dizendo, olha, eu vou ungir vocês porque esse óleo que está aqui no púlpito é um óleo diferente, é um óleo que veio de Israel.
comemorações das festas judaicas, cantor na igreja chamado de levita. Por que levita, se não é da tribo de Levi? São práticas judaizantes que nós devemos nos desfazer e firmar a nossa consciência, firmar a nossa cultura cristã na grande mensagem do Evangelho que Paulo pregou e que Pedro pregou. Liberdade em Cristo Jesus, justificação pela fé. Deus abençoe você, em nome de Jesus.